Verifique seu histórico. Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar em podcast. Logo mais, também com reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir a Folha FM. Pelo aplicativo também da Folha FM, baixa no seu smartphone aí, pode baixar ele no seu smartphone, é leve, né, não ocupa espaço, e você pode interagir com a gente, falar direto aqui com a gente, né, participar da nossa programação, dos sorteios e tudo mais. São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e nós vamos às principais informações desta manhã, começando com a previsão do tempo. Eu estou lendo aqui o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, desde ontem acompanhando. A frente fria vai voltar. Eu falei, mas que dia que ela saiu? Porque continuamos aqui com frio. Aliás, muito frio essa noite também, aqui na região. 13 graus de mínima, com a máxima prevista para hoje de 24 graus. Ontem, quem mandou uma foto logo cedo para a gente aqui foi o Tubarão lá do Imbé.
na nossa montanha, bela montanha, né, do Imbé, foi registrado aí pelo termômetro dele 8 graus e meio. 8 graus e meio durante a madrugada. Muito frio pra gente aqui, né? E aqui para Campos, então, a previsão é essa. Para hoje, mínima de 13, máxima de 24 e não tem previsão de chuva. Agora faz 15 graus aqui no centro da cidade. Para o final de semana, então, como a gente havia dito, a temperatura segue com mínima de 13, no máximo domingo terá mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Chuva só na terça, quarta e quinta da semana que vem, que traz hoje aqui, o boletim traz aí essa informação de que na terça, quarta e quinta da semana que vem, chuva aqui para a região. E quarta-feira que vem é feriado, né? Dia do Santíssimo Salvador. Bom, no programa de hoje nós temos o prazer de receber para conversar aqui sobre tecnologia, sobre tarifaço do Trump, sobre política administrativa da Tec Incubadora, o nosso querido Henrique da Hora, professor do IFE, e a partir de hoje diretor executivo da Tec Incubadora. Não é Tec Campus, eu falo Tec Campus, mas agora é Tec Incubadora. E o professor Henrique está com a gente aqui, vamos falar sobre esse novo sistema de tarifaço implantado pelo Trump, que começa a valer, já começou, né, a partir de meia-noite de hoje, dia 1º de agosto, e o setor de tecnologia, por exemplo, está dentro do tarifaço, porque são 700 produtos, pelo menos, que foram excluídos do tarifaço. Dentre eles, tem o aço foi excluído, mas ele já tem uma incidência desde o ano passado, desde o governo passado dele, de 25% de tarifa nova. É uma nova geopolítica. A verdade é que a vida está ficando cada vez mais cara, e depois desse novo governo Trump, não só os países subdesenvolvidos ou os países em desenvolvimento, como a gente fala agora, que estão sofrendo, não. Outros países também, já milenares e grandes nações também, têm impactos menores, claro, porque tem outras fontes e outros parceiros comerciais talvez mais importantes que os Estados Unidos, mas a gente sofre muito, principalmente no setor agro. O setor agro, que é a sustentação desse país, hoje desindustrializado, sofre muito, porque a carne e o café ficaram aí dentro do tarifaço de 50%. O Espírito Santo está aterrorizado até o momento, não se consegue aí uma negociação para redução, assim como outros estados também produtores de café e de bovinos, que também ainda não tem nenhuma previsão para onde é que vai caminhar. A expectativa é que esses produtos possam chegar no mercado brasileiro, né, mercado interno, mais baratos daqui a pouco, mas são produtos que não têm essa perecividade toda, eles resistem. O café, por exemplo, pode ser guardado por anos, o boi pode guardar um pouquinho mais. Então vamos aguardar para ver se de fato vai ter essa reação aí no mercado interno, barateando para a gente pelo menos esses produtos, ou se vai ser encontrado uma nova alternativa, um novo parceiro comercial, porque não é exportar carne, por exemplo, não é assim da noite para o dia que se consegue, não, pelo contrário, é muito complicado. Bom, e nós vamos falar também sobre as 100 novas startups que estão previstas para começarem a funcionar, ou nascerem, na verdade, em Campos. Por fim, o Henrique da Hora conversa com a gente também sobre a eleição na Tec Incubadora para o triênio 2025-2028.
Henrique, obrigado pela presença. Já já vou trazer o seu bom dia e a gente começa essa entrevista, né? Mas de antemão, obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Agora com a vacina para idosos, a vacina contra a gripe para idosos, que tem uma proteção muito maior e, né, também dura um pouco mais, tá bom? Tem gente que não é idoso tomando para poder se proteger melhor. Pode também, aí você que vai consultar lá a equipe médica e os farmacêuticos, a equipe toda aí da Clínica Vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento de Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Para gente que tem dificuldade de guardar dinheiro, não tem coisa melhor do que um bom consórcio, um consórcio de confiança, né? E um consórcio, né, com um custo que vale muito a pena. Então, invista aí o seu dinheiro na realização do seu sonho com o consórcio do Cicobi Fluminense. São 7h16. Nas manchetes de hoje do Portal Folha 1, motorista fica gravemente ferido após capotar com um carro na Avenida 28 de Março. Antes de capotar, o motorista bateu em 2 carros. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima para o Hospital Ferreira Machado. Está aqui na capa de hoje, o acidente foi ontem, na 28 de março. Hemocentro de Campos faz apelo por sangue para abastecer hospitais. Abastecimento de 25 hospitais da região. Olha só, hein? São 25 hospitais que estão sofrendo impacto com a redução de sangue no Hemocentro de Campos. Então, se você é doador, se não é, quiser passar a ser, procure o Hemocentro e faça a sua doação. Base integrada de segurança é inaugurada na rodoviária de Campos. Taxista é assaltado por passageiro ao final de corrida em Campos. O veículo foi recuperado horas depois em Guarulhos. Reunião no Morro do Itaoca discute ecoturismo e turismo de aventura. Está em um lugar que eu gostaria de fazer muitas reuniões todos os dias. Lá no Morro do Itaoca. Reunião, bora lá. Vamos discutir aí o... meu pai, essa pessoa vai ter que subir a pé, tá? 2 reuniões por dia e a gente fecha o mês com menos 15 quilos. Bora lá. Reunião no Morro... pra quem tá acostumado a subir com essa escada aqui, tá de boa, tá tranquilo. Bom, presidente Lula tem aprovação de 50,2%, aponta pesquisa Atlas Intel. Na pesquisa, Lula superaria Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Tem muito bastidor sobre pesquisa, nós vamos falar aqui na semana que vem. E assim, só rapidamente para encurtar aqui essa abertura, chegou um Papai Noel para Lula, né? Esse tarifaço conquistado aí e assinado embaixo pelo Eduardo Bolsonaro, não só divide a direita, como traz para o Brasil um novo cenário onde o governo Lula, que vinha mal aprovado aí pela população, ganha esse crescimento que a gente acabou de ver aqui nessa última pesquisa. Você vê, eu comentava ontem aqui, um adversário com essa manobra do tarifaço acaba ajudando e pode, como eu disse, repito, se a exportação de carne for mantido o tarifaço e os produtores resolverem colocar a carne no mercado interno, pode fazer com que a picanha prometida chegue à mesa do trabalhador. Acho difícil, mas vamos aguardar para ver. Sarau etílico, pessoa, na Casa Santa Paciência, nesta sexta-feira. Bom, o negócio tá bom hoje. Sarau etílico, reunião no Morro do Itaoca, com presença de artistas do teatro,
ou de teatro e poetas. Evento terá entrada colaborativa. Se quiser participar aqui na Casa Santa Paciência hoje. STJD mantém punição e o Americano está fora das semifinais da Série A2. Igreja Católica celebra Santo Inácio de Loyola. Governo dos Estados Unidos procura Haddad para tratar do tarifaço. E Goitacás confirma o retorno ao futebol profissional. Bom, essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, 7h20. Meu querido Henrique da Hora, que prazer recebê-lo aqui neste programa. É sempre muito importante você vir, porque tem dois cenários hoje interessantes para a gente analisar. Após esse edital aí, são mais de 100 novos. Duas para falar o número com precisão. Preciso. Bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Você é um parceiro, é um querido da gente. Aliás, eu e a torcida do Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, todo mundo gosta de você. Unanimidade assim é difícil. Muito obrigado, meu querido amigo Cláudio Nogueira. Bom dia para você, bom dia para Beto. O Beto não tá merecendo muito bom dia não, que ele comeu meu queijo de manhã, né? Falei para você. Preparamos um café aqui pro Henrique especial, que o Henrique é parceiro. Biscoitinho, rosquinha que Beto trouxe. Ao invés de chegar 10 para as 7, cheguei 2 para as 7 e o queijo já foi. Mas, e aí o queijo tava na bancada, aquele negócio, né? Passa para lá, passa para cá um pedacinho, quando vê acabou o queijo. Vou dar aqui bom dia também. Não é o queijo que a Almi trouxe não, que ele trouxe muito pouco, né? Então acabou rápido. Não, ainda colocou o Almi na conversa do nada, meu amigo Almi. Almi é uma coisa muito bacana, que ele é um excelente técnico, foi reitor da UENF, foi presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura e hoje traz todo esse conhecimento agregado para ser o secretário municipal de Agricultura do município. E tem feito trabalhos notáveis. Então, meu bom dia aí para o Almi, que vive assistindo o programa comigo ali ao vivo, no streaming. Mário Filho também está sempre lá, eu estou assistindo, ele está lá. E mandar um bom dia também para os ouvintes, que a gente ouve junto, né? Minha esposa que não ouça isso, mas normalmente eu acordo com Cláudio Nogueira, com a voz de Cláudio Nogueira, e vamos até às 9 da manhã ouvindo, interagindo. Ela é etc. ciumenta não, né? Espero que não, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, é assim mesmo. Um abraço para ela também, outra bacana, guerreira também. A gente todo dia assim tá ouvindo e hoje podendo participar um pouco, compartilhando um pouco aí a nossa experiência enquanto professor, enquanto uma das lideranças ali da Tec Incubadora, né? A gente fala muito que a economia, ela tem... A economia municipal, né? A dinâmica econômica municipal, ela tem ali tido, às vezes, uns reveses, às vezes algumas sortes, mas a gente não pode ficar refém do que vem de externo. A gente não pode ficar refém de políticas que não estão aqui no município. E eu falo muito, eu repito muito isso. A gente teve na quinta-feira passada o nosso conselho das participantes, que se reúne a cada 3 anos para repensar e para a gente prestar conta, né? Mostrar ali o que foi feito, o que não foi feito na incubadora nos últimos 3 anos, nesse ciclo, né? Porque lá há uma eleição dos membros, e prestar conta à sociedade do que aconteceu lá. E lá a gente fala muito isso, que precisamos de uma matriz econômica mais diversificada. Se a gente pensar um tempo atrás, o petróleo entrou em crise. Começou a diminuir o valor do barril de petróleo. O pessoal lembrar que na gestão anterior do município, teve momentos que o repasse de participação especial ele chegou a vir 0. O pessoal fala, não é que não houve repasse, ele foi 0, então não houve repasse. E aí o município sofre, porque é uma fonte de recursos muito importante. Tá, a gente tem que lidar com esse tipo de situação, mas o que a gente faz para frente? A incubadora, para quem não conhece, ela é uma incubadora de empresas, ela é um mecanismo que apoia negócios que estão surgindo. Em que sentido? A gente coloca pessoas mais experientes, que a gente chama de mentores, consultores, para orientar essa juventude especificamente em negócios, que ultrapassam um pouco a sala de aula. E lá na incubadora a gente tem 15 instituições, que eu não vou nomeá-las agora, senão eu vou acabar esquecendo alguém, mas que surgiu com a união lá em 2006 do então Cefet Campos, que se tornou IFE, e da UENF, que até hoje são os que mais protagonizam esse movimento. E lá nós temos
uma emergente matriz econômica, que era onde eu queria chegar. Vamos pensar na história, eu gosto de contar essa historinha, vamos pensar na história de Campos. Se a gente olhar o nosso brasão da cidade, a gente vai ver ali atrás do brasão, como o brasão da República, tem sempre ali uma coisa que faz uma menção à economia, né? Você olha o brasão da República, tem lá um ramo de café e um ramo de fumo, se eu não me engano. No brasão de Campos tem um ramo de café e um ramo de cana. E por que existe um ramo de café e um ramo de cana? Porque era a base da economia quando o brasão foi desenvolvido. Então aqui teve muito café. Eu gosto de lembrar, aí os mais saudosistas que nem eu, do romance da escrava Isaura, que tinha ali ele é passado aqui na região, né? Aquele Leopoldo, quando vai perseguir, acho que não, é Leôncio, não lembro agora o nome dos personagens, mas que ele vai perseguir o namoradinho da Isaura, ele vai... Aí o romance fala isso, ele vai se refugiar em Gargaú. Ele, para fugir de Campos, vai para Gargaú. E, enfim, é bacana a gente ver assim, o nome das localidades que a gente conhece no romance. Mas, em determinado momento da trama, eles vão e queimam o café. Porque aqui a base da economia era o café. Já foi o café há bastante tempo atrás. O café, até hoje, é uma matriz econômica importante. O Brasil exporta café há 500 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E depois veio a cana-de-açúcar. O Campos dos Goytacazes chegou a ter, se não me engano, mais de 20 usinas moendo. Quem é do ramo vai falar aí 21, 22 com precisão. E foi a base da nossa economia durante muito tempo. Eu lembro do professor Wellington, que era de desenho técnico, ele falava que quando ele era estudante, tinha lá os filhos dos usineiros que organizavam umas festas bacanas, que ele participava. E essa matriz econômica, monocultura, ou seja, a boa parte da geração de riqueza do município é baseado em uma ou poucas atividades econômicas, ficou no município. E a cana-de-açúcar começou a entrar em crise. Ou seja, começou a não rodar direito. Hoje a Petrobras se coloca como uma empresa de energia, mas na época ela era uma empresa de petróleo. E ela agiu contra o Proálcool, que era um programa fantástico. O carro a álcool que nós temos é uma tecnologia bem brasileira, bem aceita. O nosso álcool é baseado em cana-de-açúcar, que ele é mais sustentável. O álcool americano, ele é feito de milho, que é outra tecnologia, outra forma, que não é tão sustentável. A gente é um exemplo para o mundo. Mas aí, voltando a falar da economia, depois a gente teve ali o ápice do petróleo, né? As primeiras aqui final da década de 70, início dos anos 80, começou Macaé, a Petrobras se instalar, deu um boom maravilhoso e a monocultura novamente. A gente teve ali, basicamente, o petróleo sendo o grande motor da economia regional. Até hoje da economia fluminense, até aquela briga de para onde vai o imposto do petróleo, enfim. E aí teve aquela crise do petróleo. E o que acontece quando você tem uma monocultura, uma economia baseada em poucas atividades laborativas? Se essa atividade entra em crise, todo o município entra em crise. E como eu sou da academia, como eu sou professor e como a gente tem essa pegada que funciona em vários países, qual que é a nossa função? É propor soluções. E além de propor, tentar executar essas funções. E a gente tem uma incubadora de empresas. O que é uma incubadora de empresas para quem está ouvindo a gente pela primeira vez? Assim como você vai ter lá aquelas estufas que são incubadoras da plantação, o que eu faço? Olha, eu vou começar uma plantação ali de mamão, eu vou fazer aquelas mudinhas de mamão, vou deixar numa estufa que ela é protegida, não entra mosquito, a insolação, a radiação solar ela é controlada, tem uma temperatura, tem uma umidade, para quê? Para o início daquela muda ser muito boa, o início ser muito bom. O que é uma incubadora de bebês, de crianças? O bebê nasce ali com alguma fragilidade, etc. Eu coloco ele num ambiente controlado, num ambiente monitorado, num ambiente que ele vai ter todo o suporte. Assim como uma incubadora de plantas, uma incubadora de bebês, uma incubadora de empresas tem o mesmo princípio. A gente vai fazer surgir uma nova empresa, e a gente utiliza o nome startup para uma nova empresa de base tecnológica, ou seja, que usa tecnologia, que a gente vai lá e controla. Vai verificar como é que está o comercial, vai monitorar como é que está o faturamento, vai monitorar como é que está o atendimento ao cliente, vai monitorar como é que está a gestão, como é que está a operação, com pessoas experientes. Então, esse primeiro início de vida te dá muito suporte. E por que a gente faz isso? Porque eu, do Instituto Federal Fluminense, que é uma instituição pública, estamos lá com os colegas da UENF, da UF, da Cândido Mendes, da Rural, da FAETEC. Eu disse que não ia falar todo mundo, e estou tentando falar aqui, mas eu vou me colocar para aqui. Eu tenho licença também, e eu vou lá e
e monitoro esse início. Eu apoio essas empresas nascentes de base tecnológica para aumentar as chances de sucesso. E a gente tem um foco em base tecnológica. Por que eu faço isso, Cláudio? Porque é muito importante para uma economia ter essa diversidade. E nós estamos numa cidade universitária. A última vez que eu vi o número, Campos tinha 25 mil estudantes universitários. Para 25 mil estudantes é gente para burro. Minha mãezinha deve estar nos escutando agora. Ela é de uma cidade chamada Macuco, que fica aqui mais ou menos na região serrana, 1 hora. Isso, 1 hora de Friburgo, mais ou menos a uns meia hora, 30 minutos, 20 minutos de Cordeiro. A última vez que eu vi, o Macuco tinha, acho que 10 mil habitantes, ou seja, tem mais aluno universitário em Campos do que população em Macuco e outros. E o que a gente faz com essa população universitária? Qual que é a nossa responsabilidade enquanto professor, enquanto gestor público? A gente tem que dar oportunidade para elas aqui, senão ele vem aqui, vai fazer biologia na UENF e volta para a cidade deles, o que é justo, o que é possível, mas vai para São Paulo, os agrônomos vão lá para o centro-oeste, vão lá para o interior de São Paulo, vão para Minas, vão para Bahia e aqui não ficam. Então a gente tem que criar essas oportunidades para a gente utilizar o município para atrair, para manter os cérebros aqui e para atrair mais cérebros. A gente precisa ter essa preocupação. Não é possível que a gente tenha 25 mil estudantes universitários, que dentro de pouco tempo vão ser 25 mil profissionais altamente qualificados e a grande maioria vai embora. Os que vieram aqui vão querer voltar para o seu território, tudo bem, isso é justo, a gente não vai reclamar disso. Mas eu tenho que ter política para eles ficarem aqui, para eles conseguirem desenvolver a sua família aqui, desenvolver a sua vida aqui. E como é que a gente faz isso? Desenvolvendo empresas de base tecnológica. Eu falei nessa introdução do programa que nós temos uma história econômica no café, na cana-de-açúcar, no petróleo, que voltou menos aquecido e voltou. E o pessoal falava, quando eu vim morar aqui em Campos na década de 90, a gente ouvia muito, tem que vir uma Ford para cá. A Ford nem mais no Brasil tá, né? Tem que vir aqui uma grande indústria para gerar emprego para todo mundo. Eu falo, não, mas calma aí, vai vir. A grande indústria veio. O Porto do Açu, ele já veio aqui, já instalou um grande parque industrial maravilhoso, etc. Quando a gente vai ver os empregos que eles geram, inicialmente gera muito emprego da construção civil, porque você vai ter que construir aquelas instalações, não tem jeito, alguém tem que ir lá construir. Vou gerar emprego para o engenheiro civil, vou gerar emprego ali para o mestre de obras, vou gerar emprego para o pessoal que está trabalhando na obra, para os pedreiros, serventes, etc. Passou 2, 3 anos da construção, esse emprego acaba, eles têm que ir para outro local. E aí o emprego que foi gerado são parques altamente tecnológicos. A gente consegue operar aquelas indústrias com poucas pessoas, não gera aquele emprego imenso, etc. E onde é que está o emprego dessa base econômica? Onde é que está o emprego dessa indústria tecnológica? Está no desenvolvimento da tecnologia. E é esse emprego que nós estamos perseguindo. É esse emprego altamente qualificado que nós queremos para a nossa população. É o emprego de engenheiro, é o emprego da biotecnologia, é o emprego do pessoal da computação. Esse emprego das atividades tecnológicas, ele remunera melhor. E o que o município ganha com isso? O que o município ganha, por exemplo, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, com o programa de fomento à criação dessas empresas inovadoras, das ditas startups? Primeiro, vamos pegar aqui um emprego que acho que todo mundo deve ter passado por um emprego como esse. A gente fala que é um emprego trampolim, né? Quem está se formando costuma passar por isso. Aquele do comércio, aquele que fica ali na frente da João Pessoa, vendendo alguma coisa, a pessoa fica ali o dia inteiro em pé. É um emprego que exige muito fisicamente, tem que ter relacionamento e que normalmente, até porque a atividade ela não agrega muito valor, né? Praticamente comercial, ela não consegue remunerar bem o seu funcionário. É um emprego bom? Quando a gente vai comemorar, a Campos gerou tantos empregos. A gente vai ver, normalmente são empregos que não têm um valor agregado muito grande, não são empregos especializados. Mas eles são empregos, e é bom que o município tenha. Mas quando a gente fala de um emprego de nível superior, o cara, em vez de ficar o dia inteiro ali em pé, 1 hora de almoço, no sol, às vezes falando, que eu volto, é um emprego digno, ninguém tira isso. Eu vou ter um emprego que o cara vai ficar sentado, projetando, programando, às vezes no ar-condicionado. É um emprego de melhor qualidade de vida.
E nós queremos para a nossa população uma melhor qualidade de vida. O município ganha com o quê? Quando uma empresa de base tecnológica cria na cidade, ela vai gerar emprego na cidade, pode gerar um emprego num ou outro local também, mas basicamente o emprego é gerado aqui e paga imposto no município. Isso é fantástico, e vai pagar imposto no município. Do programa Startup Campus, de vez em quando a gente ouve, mas o município vai investir dinheiro para essa juventude. Sim, o município vai investir dinheiro nessa juventude, porque eu vou botar aí, vamos fazer uma conta simples, que já aconteceu no passado, eu vou fomentar a criação de 10 empresas inovadoras, 10 startups. A gente sabe pelas estatísticas que mais ou menos uns 60% não vão prosperar. 40%, 60% não vão prosperar. Vão fechar. É dinheiro que a gente colocou ali e o dinheiro perdeu. O investimento público ali foi perdido. Mas aquelas 4 que deram certo, elas vão gerar impostos que vão cobrir aquelas que deram errado e vão gerar ainda mais riqueza. É isso que nós queremos para o nosso município. Que a gente aproveite vamos botar esse estoque de inteligência aqui instalado de 25 mil estudantes universitários para eles desenvolverem a nossa região. Isso é um programa de desenvolvimento regional. E é isso que nós fazemos na nossa Tec Incubadora. Muito bom. Você acaba de ser indicado a medalha de ouro junto... É o que? É mal de professor do IFE? Tô brincando. Bondade sua, meu amigo. Você sabe que... Não é coisa boa, não. Calma aí. Eita. Medalha de ouro, porque você sabe que a gente tem aqui, nós criamos aqui, a Luísa Abreu Barbosa, a gente, nós criamos aqui a medalha para aqueles que são os maiores... Isso é novidade, hein? Lá vem. Não, os que falam sem parar. Fala muito. Tem, na disputa, Garotinho, campeão. Ele fala bem, fala muito, fala bem. Roberto Henriques, pau a pau ali com o Garotinho. Outro que fala muito e fala bem. Se der o microfone a ele, você sabe que uma das coisas que eu aprendi na minha vida como repórter você não dá microfone na mão do entrevistado. Primeiro que o entrevistado não tem habilidade, ele não tem que estar preparado para usar. Ele pode falar muito longe, pode falar muito perto. Quem sabe sou eu que sou profissional. E você é meu convidado para falar. Você não tem que fazer nada, você tem que falar, se apresentar, você tem que ser o artista. Mas se der o microfone na mão de Roberto, esquece, você não pega mais. E o outro, que aí também se ele não mandou mensagem, ele vai mandar. Tá assim, juntinho, Jefferson Manhães. Isso. Ex-reitor do IFE. Agora eu acho que você vai... Tô brincando. Meu Deus, vou ficar mais... Tô brincando. Não. Tô brincando. O assunto me empolga. Não, fique à vontade. E outro dia, eu falei dele aqui, ele falou, tô ligado, e tipo assim, tô nessa lista aí não. Ele falou, tô melhorando. Um abraço a todos eles, ao Jefferson, ao Roberto, ao Garotinho, enfim. O Maurício Vicente Cabral, que é também não é uma revelação, mas tá fazendo um trabalho muito bom à frente da SIC. E eu tenho acompanhado assim, cada um dá a sua contribuição, como você lá, eu aqui, Beto, cada um tem um jeito de ser e contribuir de alguma forma naquilo que ele se propõe a fazer. E o Maurício está contribuindo assim de forma muito efetiva, mas avançada. Ele tem um olhar muito de futuro, muito legal, cara, que a gente não vê muito comumente em algumas pessoas. E ele tem esse olhar muito crítico. A questão feminina, a questão de outras partes da SIC que não funcionavam tão bem, né, passaram a ser dinamizadas aí com o Maurício. Cara, o Maurício... E ele diz aqui, bom dia a todos. Parabéns, Cláudio, pelo convite ao professor Henrique, da hora, em função da sua importante contribuição para a inovação e tecnologia para os nossos municípios, através da Tec Campus. Temos a grande oportunidade em nossa região de ter uma incubadora com base de inovação e tecnologia, desenvolvendo empresas e gerando oportunidade. O Maurício, ele é um parceiraço, ele fez uma liderança
e maravilhosa ali no Sim de Varejo, que hoje o Joilson tem um desafio de manter o trabalho excelente que ele realizou lá. Ele divide comigo um conselho ali na Fundenor, a nossa Fundação de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, Desenvolvimento Regional. Está hoje à frente da SIC e é um cara que ele doa muito do seu tempo e da sua habilidade para o desenvolvimento regional. E ele é parceiraço. Ele, enquanto instituição, a SIC é parceiro da incubadora, ele tem assento dos nossos conselhos. Salvo engano, o Maurício faz parte do nosso conselho fiscal. Ou seja, se a gente gasta mais lá na incubadora, ele puxa a nossa orelha. E nas ações da incubadora, ele pessoalmente, a gente precisa de alguém para avaliar um pitch, para ver uma oportunidade de negócio, ele está sempre lá. Porque a gente tem um princípio muito grande na incubadora, que não sou eu, professor, que vou falar o que dá certo e o que dá errado. A gente tem lá a teoria, etc., mas a gente costuma falar que na prática a teoria é outra, né? E a gente tem um princípio lá que quem vai dar orientação para os novos empreendedores são empreendedores mais experientes. Porque eles têm ali a dor, né? Eles têm ali a experiência. Então, às vezes, a gente fala com o Maurício, dá uma olhadinha nessa empresa aqui, dá uma meia dúzia de conselho para essa galera que está surgindo. E ele sempre disposto a estar lá, avaliando, ajudando, apoiando. Acho que já fez alguns investimentos ali, porque bobo ele não é. Ele viu uma boa oportunidade. Mandar um bom dia aqui para o meu amigo Maurício. E eu vi aqui também no stream o Almir. Comentou, né? O Almir tá rindo lá e... Cadê esse queijo? Cadê o queijo? Nada, não, já deu, tadinho. E tem o Galba, a Aroeira também. Galba Aroeira. Salve. E aí, da hora, tô com saudade. Ó, o seguinte, o Henrique, porque a gente tem que falar do tarifaço do Trump, porque afeta a vida de todo mundo. Ah, mas eu tô desempregado. Também, pô, então isso aí tá no bojo. Mas nós temos aqui esse ecossistema da incubadora, das startups, que tem as fintechs, isso, as agritechs, as healthtechs, exatamente, com dispositivos de saúde. A MedBem, a Pediopharma, sim, estão lá, exato. Muito maneiro. Aliás, muito maneiro acho que é a MedBem, né, que controla e que tem um acompanhamento da gestação. Essa é a Baby Move. Baby Move. Tem as startups B2B também. Enfim, isso. São vários. Porque nós temos um exemplo. E aí eu quero chegar justamente como que o tarifaço do Trump afeta esse ecossistema? Primeiramente, a questão tecnológica. Os Estados Unidos tem uma base de tecnologia muito grande. Só concluir. E aí a gente pode precisar de insumos, pode precisar dessa tecnologia. A NVIDIA, que é produtora dessas placas de vídeo. IA, né? IA mesmo. IA também. Computacional. A NVIDIA, ela hoje acho que está mais forte que a Intel. Na minha geração, a Intel era a referência em processadores de NVIDIA, só para a gente ter ideia rapidamente, ela não consegue produzir, se ela produzir 1 milhão de placas de vídeo por dia, ela não dá conta da demanda, porque existe uma demanda infinita, na verdade, por conta principalmente das criptomoedas, principalmente do sistema de criptomoeda que compra essas placas assim, antes dela ser, por isso que é tão cara também. Mas vamos lá. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Porque as criptomoedas são produzidas a partir de mineração dos computadores. E aí os caras têm mega computadores e precisam muito dessas placas. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso canavial, como diz Aloysio, parafraseando lá o Capi. Que na verdade é um sistema, esse ecossistema todo que a gente está falando aqui, eu chegando agora em um exemplo bem clássico aqui para gente, uma agritech, que é uma empresa startup com base na agricultura, atende o Espírito Santo, por exemplo, com café. Ele está lá melhorando a produção de café, fazendo lá, ou no solo, ou no fruto, enfim. O café está dentro do tarifaço de 50%. Sim. Vai sofrer naturalmente uma recessão, não sei se dias, meses ou anos, e essa agritech, será que vai continuar dentro do mercado? Então, eu quero saber de você, e por fim, tem uma outra questão também, que é o investimento. Eu estou igual você também, falando muito. Igual você, igual o
o garotinho. Vamos lá, mas só para fechar, que são 3 pontos que eu queria destacar. Esse dos implementos, né, dessa tecnologia, o mercado mesmo de compra e venda, que aí é o caso da Agritech, e o mercado financeiro. Porque se eu tenho dinheiro hoje, o que eu vou fazer no Brasil com um tarifaço desse? Eu vou investir em quê? Vou ficar calma, vou investir na pesca. Não vou, porque pesca tá... Vou investir em laranja, vou investir em manga. Nós temos um parceiro aqui, tanto da incubadora quanto do Grupo Folha, que é a Nauta XP, que tem o Igor, tá sempre ali ouvindo a gente, tá ali no grupo. Ele é um grande especialista, até ele poderia fazer comentários mais precisos do que eu vou fazer. Quando a gente fala de dinâmica mundial, né, hoje o mundo é muito conectado. Pega talvez uma das nossas empresas de maior base tecnológica, que é a Embraer. E o Trump não é bobo, porque os nossos aviões eles foram desenvolvidos para fazerem trajetos curtos, ser chamados aviões regionais. Você não vai ver um Embraer saindo do Brasil, indo fazendo voos comerciais para a Europa. Ele faz voos ali de 1 hora, 2 horas, 3 horas. A especialidade é essa. Se eu não me engano, é a Delta. Tem 3 grandes companhias de aviação nos Estados Unidos. 2 delas usam Embraer à torta e direito. Você vai nos aeroportos americanos, você vê Embraer. Se você colocasse os 50% num avião, seria muito mais caro. 50% de um avião você inviabiliza a compra. Tanto que o pessoal lá fez o lobby nos Estados Unidos e tirou a Embraer, tirou os aviões do tarifaço. Mas sem nenhuma negociação com o governo, tá? Aliás, nós não negociamos, mas lá com certeza houve negociação. O dono da Delta chegou: Trump, o que é isso? Quer acabar comigo aqui? Eu vou precisar de uma manutenção, vou precisar de uma peça, vai me taxar em 50%? Sim. Então lá com certeza houve, aqui não. Mas isso é um bom exemplo, porque mostra como é que o mundo está conectado. Você tem produtos como a laranja, ou o suco de laranja, que a cadeia de produção deles é menos complexa. E você consegue, não vou dizer facilmente, mas sem muita complexidade, pegar um suco de laranja que estava embalado para ir para um país, você consegue negociar com outro que é, aspas, relativamente fácil. Você não consegue fazer isso com um avião. Eu já estava lá com 3, 4 aviões para serem vendidos que eu não consigo simplesmente mudar o mercado. Eu acho que a curto prazo isso dá uma bagunçada na economia, mas a longo prazo, e eu tenho lido muito isso, que os Estados Unidos está jogando o mundo em desenvolvimento no colo da China. Eu vou fazer uma pequena recordação aqui, porque poucos países eles têm todo o domínio da cadeia de produção. Pega, por exemplo, esse telefone que nós temos, o iPhone. O projeto é da Apple, que é americana. Mas quem vai fazer a execução, quem vai produzir ele, é uma fábrica chinesa. E você acha que o engenheiro de linha da China não conhece o projeto? Conhece. O cara que está montando os componentes na China conhece. Então eles têm o domínio tecnológico. A China cresce 10% ao ano há 30 anos. A gente pegar a China de 30 anos atrás, era um país, hoje é outro. Eles cresceram muito e hoje eles conseguem fornecer. Mas eu estou falando desse negócio dos produtos mais complexos e da nossa economia, porque elas são muito conectadas. E hoje o mercado ele negocia acordos internacionais com moeda americana, com dólar. Você viu que quando o Mercosul começou a crescer e falar que vão desdolarizar os relacionamentos, o Trump começou a ameaçar. Quando o BRICS fez a mesma coisa, que já tem um banco, que hoje é presidido pela Dilma, que ele já está colocando... Antes era Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Hoje estão colocando mais países em desenvolvimento para criar um bloco ali e fortalecer. O Trump está olhando, se tirar o dólar desse relacionamento, a gente vai ter sanções. E o que eu verifico é que ele está pensando, eu não sei como é que está a cabeça dele, mas o que eu verifico é que ele está indo a curto prazo, tentando trazer benefícios para se desenvolver a economia dele mais, para ter mais independência, coisa que eu acho que não vai acontecer, e a longo prazo é um tiro no pé. Você fala, poxa, mas aqui no meu canavial, eu não tenho nada importado. Eu produzo a cana aqui, eu produzo açúcar aqui, eu vendo. Mas quando você olhar uma segunda vez, você vai perceber que os fertilizantes que são utilizados naquela plantação, eles têm origem fora do país, eles são negociados em dólar. E aí isso, de alguma forma, vai pagar
royalties para os Estados Unidos. A empresa que tem aquela tecnologia, ou do fertilizante, ou do inseticida, ou do bioinseticida, tem operação nos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala do pequeno, talvez não faça muita diferença, mas quando a gente fala do grande, que a gente está falando de outra escala, faz muita diferença. Esse tarifaço, eu já li muita coisa, já li que vai ser grande, já li que vai ser pequeno, já li que vai afetar 0,6% do PIB brasileiro. Mas é 0,6% do PIB brasileiro é muita coisa. Se a gente conseguisse crescer 0,6 estaria ótimo. Então acho que a gente vai viver um momento aí de um pouco de turbulência, mas eu reforço que nós precisamos ter a nossa autonomia e soberania tecnológica. É bom a gente ter o mundo interligado? É, porque às vezes um país vai fazer algo melhor do que a gente. Mas é bom a gente ter a nossa soberania também. Eu lembro quando no Lula 1, que eu acho que foi uma política do Fernando Henrique de investir lá no pré-sal, etc. O Lula chegou e inaugurou. Isso foi mérito dos dois, vamos colocar assim. Falava-se que a gente era autossuficiente em petróleo. Falava, mas calma aí, a gente consegue produzir todo o petróleo que a gente consome? Falou, mais ou menos. Na verdade, a gente consegue produzir um petróleo, um óleo, a gente consegue extrair, a gente manda para fora para fazer o refino dele, depois traz de volta, e quando a gente coloca o quanto que a gente produziu, quanto que a gente consome, mais ou menos empata e chamamos isso de autossuficiência, que na prática não era. Mas esse é um retrato do mundo. Os Estados Unidos está se isolando. E como ele é um grande consumidor, um grande produtor de tecnologia e também um consumidor, vai haver aí consequências. Que a curto prazo eu acho que vai chegar no bolso do cidadão comum. Mas a longo prazo eu vejo que as coisas vão se reajustar. Os Estados Unidos, a última vez que eu vi, tinha mais ou menos 300 milhões de habitantes. É um bom mercado consumidor. Mas se a gente começar a fazer mais negócio com a China, lá tem 1 bilhão de consumidores. A Índia, 1 bilhão de consumidores. Então, se alguém quer comprar produtos brasileiros... Não é o nosso maior consumidor, né? Não é o maior... Eu acho que ele ainda é o maior parceiro comercial. Não, ainda não. Não é mais? Não é mais. 10% do que é produzido. Se não é o maior, é o segundo maior, que fica entre Brasil e fica entre Estados Unidos e China. Mas ele é relevante. Mas hoje a gente temos opções. Às vezes a gente vai precisar reorganizar alguma economia. Por exemplo, os produtos derivados do leite. Como na região asiática... Principalmente China, Índia tem, mas China não. Eles não têm consumo de leite, eles não comem queijo. Esse setor da indústria ele vai se prejudicar. Mas o pessoal se adapta com o tempo, vai sofrer e consegue lá. É interessante que a maioria dos chineses, eles têm intolerância à lactose natural. Eles não têm leite lá. Você vai para a China, não tem queijo, não tem pão de queijo, não tem iogurte, não tem esses derivados. Eles têm outra base da alimentação. E vai ter um ajuste, na minha avaliação, a médio e longo prazo, natural, os Estados Unidos vai se isolar. Eu não vejo outra forma disso. Alguns que colocam que os Estados Unidos está sendo magnífico, inteligente, estratégico. Tem um filme que fez parte da nossa adolescência, que é aquele Curtindo a Vida Doidado. E nesse filme tem uma aula de economia que se popularizou muito agora, apareceu muito nas redes sociais, que nessa aula de economia desse filme, coloca lá um professor chato para falar que todas as políticas protecionistas, tal qual o Trump está fazendo agora, na história da economia, deram errado. O filme é da década de 80. E se isso já era falado lá, e a teoria, apesar de ser um filme de comédia, a teoria está correta, eu não vejo como isso dá certo a longo prazo. Vamos sofrer? Vamos. Agora você me perguntou extremamente sobre a tecnologia. Exatamente sobre a tecnologia. Eu não lembro exatamente qual foi o presidente que colocou isso, mas você ter um domínio tecnológico é uma questão de soberania nacional. A gente, por exemplo, vai querer desenvolver algum aplicativo. Nós temos que ter o domínio do programa para fazer programas, temos que ter o domínio do hardware, o domínio das comunicações, para aí sim ter a tecnologia. Lembra que agora, nesse dito tarifaço, queriam falar, olha, se não fizerem o que esse grupo político está falando, a gente vai pedir para o Trump desligar o GPS. Isso é uma questão de soberania, porque no dia que desligarem os GPS, duvido que o faça, tá? Todos os nossos
aplicativo, Google Maps, Waze, vão parar de funcionar. As plataformas de petróleo vão começar... montar uma fábrica de mapa para mim. Exato. Todo mundo usando mapa. Você já viajou com mapa? Sua esposa olhando o mapa e você dirigindo? Meu Deus do céu, não. Aquele guia 4 rodas que estava já viajou assim? Não consegui viajar assim. Mas eu lembro que mamãe fazia isso quando a gente fez umas viagens para Bahia, que tem que pegar essa entrada, enfim. Mas é um exemplo clássico de que a gente precisa de soberania nacional, tendo soberania da tecnologia. E tudo bem a gente depender da tecnologia do outro, desde que o outro dependa da gente também. A gente não pode ser só aquele subdesenvolvido. Não pode tão somente ficar à mercê. Por isso que os cursos da graduação, a gente tem que ter investimento em pesquisa, os cursos de graduação têm que procurar isso, os cursos de pós-graduação têm que investigar isso e desenvolver a nossa tecnologia. Vou mandar um salve aqui, um bom dia para o Fábio Olivares, para a Rosana, estão à frente da UENF, que fazem um trabalho fantástico lá. Mas eu queria falar, por exemplo, do como essa soberania nacional passa pelos laboratórios de pesquisa e passam para startups. Mas passa por campus. E passa por campus, passa pela incubadora. Tem várias perguntas para te fazer. A minha esposa era minha... como é que fala? Navegador, né? Aquela pessoa que ajuda o piloto. Só viajou com o mapa quem tem mais de 50 anos. E precisa ficar falando isso, Simone? Tá vendo como é que é? Tá jogando contra o time ou gol contra? Por que ficar falando isso? Ele te chamou de velho. Eu era criança quando a mamãe fazia isso. Eu tô observando aqui que você falou que sua mãe viajou. Poxa, obrigado, Henrique. Um beijo para sua mãe. Cara, tem um monte de pergunta para te fazer daquilo que você falou. Você traz, assim, essa questão da soberania da tecnologia e só para te avisar, você não só está correto, como não é o único a falar sobre isso aqui nesse programa e em todos os canais que a gente consegue acompanhar. A tecnologia é essa base não só da economia, mas da soberania. Olha, a referência é americana. Nós temos hoje pergunta para fazer rapidamente a você sobre o que você colocou aqui. Primeiro, como ter essa soberania dentro de esse ecossistema brasileiro, político brasileiro. Posso te pedir um favor? Claro. Você me responde daqui a pouco. Claro, meu amigo. E a gente não pode ficar refém da política externa. Foi a primeira frase sua hoje nesse programa. E eu quero entender também de você como que a gente não fica refém da política interna, da política externa dentro de um mundo globalizado. Eu quero entender e a gente avançar com essa conversa aqui no Folha no Ar de hoje. Obrigado, agradecendo a você ligado aqui na gente sempre. Deixa eu mandar um abraço para o Diego Dias, vereador Diego Dias, relator aí da comissão da CPI da Enel, que terminou agora há pouco e está colocando quente aí com o resultado final. Um abraço aí ao vereador Diego Dias, que manda um abraço para você, Henrique. Opa! Pode saudá-lo aí também. E o Gildo Henrique também está aqui, o Galba Aroeira coloca aqui, um comentário. Vou fazer daqui a pouco, porque deu a hora aqui do intervalo. Eu preciso fazer essa pausa e a gente volta para conversar. E eu quero saber também, até no que está pautado aqui, sobre essas novas 102 propostas de startups para campus. Como é que é isso aí? Como é que vocês vão lidar com essa situação também? Né? Como que é, se você fala em um percentual de 40% ou 4% em 10%, de cada 10, 4, você tem aí 40 empresas promissoras, no mínimo. Isso no mínimo. Isso. 7h58. Henrique da Hora, professor do IFE e diretor executivo da Tec Incubadora, nosso convidado hoje no Folha no Ar. A gente faz uma pausa rápida. Na sequência, a gente volta para conversar com o Henrique e
Amanhã também tem o Jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas, tá? Com parte desse conteúdo aqui também, enfim, com tudo que você precisa saber. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com apoio do Sicoob Fluminense, consórcio do Sicoob Fluminense, que é o jeito, a maneira, a forma mais fácil de você realizar o seu sonho da casa própria, do carro, da moto, da bicicleta elétrica, enfim, você vai finalmente conseguir realizar o seu sonho com o consórcio do Sicoob Fluminense. Minuto